Pelo amor de Deus, Atlético, olha o que você faz com a minha voz. Olha o jeito que eu tô falando, cara. Não tem cabimento. Depois de um primeiro tempo desastroso, pavoroso, o Atlético conseguiu no segundo tempo, com uma bagunça que deu certo, uma virada. E assim, não é porque o time venceu e eu tô aqui eufórico e comemorando sem voz, do tanto que eu gritei, que eu vou deixar passar as bizarrices que eu vi no jogo de hoje. Mas a gente tem que comentar os pontos positivos e os pontos negativos. E eu já vou deixar aqui as minhas desculpas pela minha garganta, porque a culpa é dele, tá? Então vamos falar desse jogo que foi de uma tragédia absoluta para uma virada emocionante agora. Mas fala aí, seus torcedores que venceram a primeira depois de uma eternidade. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. E já vai deixando seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo maluco como esse aqui no canal, beleza? Então, sem mais delongas, bora falar dessa odisseia que foi esse jogo de Atlético 3, Tombense 2. Vamos começar aqui pelo começo, né? Tem algumas coisas que a gente vê no Atlético e a gente questiona muito os motivos de acontecer. Tipo, a gente teve a expulsão do Baralhas na partida passada e obrigatoriamente a gente tem que entrar com outro volante para substituí-lo, e aí o jeito é entrar com o Matheus Salles. Porque o Renato acho que foi parar em Nárnia, né? E eu, até onde eu sei, não tem um outro volante que seja eficiente para cumprir essa função. Eu gostava demais do Thiago Medeiros, que estava fazendo um bom papel ali no Campeonato Goiano, mas ele joga no Sub-20 do Atlético, então eu não sei por que não sobem ele, mas enfim, ok, eu entendo a escalação do Matheus Salles, entendo até mesmo a escalação do Heron, mas eu não entendo a escalação do Tubarão, tá? A escalação do Atlético foi o Ronaldo no gol, Heron e Luiz Felipe na zaga, se não me engano ele tá até estreando nesse jogo, desculpem. E aí nas laterais, o Rodrigo Soares do lado direito e a estreia do Lucas Esteves do lado esquerdo. No meio, Matheus Salles, Haldney e o Shailon armando. No ataque, o Bruno Tubarão, o Luiz Fernando e o Gustavo Coutinho. E aí a gente tem que mencionar duas peças aí, né? Nulidades no ataque do Atlético, que são o Bruno Tubarão e o Luiz Fernando. Luiz Fernando, eu entendo a escalação do Luiz Fernando, porque por mais que ele esteja numa péssima fase, ele é um grande jogador do Atlético, que fez muito pelo clube, principalmente no acesso em 2016, e eu entendo dar o voto de confiança a ele. Mas não tá resolvendo, tá? Já tá na hora do Luiz Fernando pegar um pouquinho de banco e entrar ali no lugar dele o Kelvin pela esquerda, né, pra poder dar um pouco mais de mobilidade. Agora, o Tubarão eu não entendo. Você que é torcedor do Atlético e torcedor de outros clubes que estão assistindo aqui o vídeo, me respondam o que o Tubarão já fez pra merecer a titularidade no Atlético, tá? Aí você pode falar assim, ah, mas o reserva dele é o Ayrton, então assim, o Ayrton também não vem em boa fase. Cara, eu entendo, mas eu prefiro 1000 vezes botar o agudo do Kelvin, mesmo estando nos últimos jogos ele não indo muito bem, colocar o Kelvin do lado direito, do que entrar com o Bruno Tubarão, porque a única coisa que o Bruno Tubarão sabe fazer é correr. Tá? Ele não arma o time, ele não tem um bom passe, ele não tem um bom cruzamento, ele não é driblador, ele nem rápido ele corre, mas ele não é veloz, tá? Ele é um jogador que pega a bola e corre. E aí, cara, sem dois pontas, você fica com o Shailon e o Gustavo Coutinho sobrando no ataque, sozinhos, as únicas mentes pensantes e os únicos pés que conseguem acertar alguma coisa. Porque, pra piorar, o time do Atlético está com uma deficiência gravíssima quando não está jogando sob pressão, tá? Que é a falta de organização de meio de campo. O Atlético só sabe dar chutão. É chutão e chutão e chutão e pedindo a Deus pro Gustavo Coutinho ou Shailon ou Luiz Fernando conseguirem dominar a bola e fazer alguma coisa. Não tem transição defesa-ataque, porque os nossos defensores estão cagando de medo de sair jogando. E quando fazem, não tem qualidade, não são zagueiros construtores. O Heron, que fazia até uma boa, digamos, uma boa posição improvisada quando jogava ali na lateral esquerda, parece que perdeu a capacidade de fazer o básico, que é tocar uma bola de lado, né? O Luiz Felipe tá começando agora, entrou agora, então já entrou um pouco fora de ritmo de jogo, na minha opinião, errando alguns tempos de bola, né? E aí a gente tem três mentes que ainda fazem alguma coisa no time, que é o Rodrigo Soares pela direita, o Shailon no meio, que inclusive fez uma boa partida hoje, e o Gustavo Coutinho. São os três que ainda
tentam alguma coisa. O Gustavo Coutinho é finalizador, mas ele tem que ficar vindo buscar a bola pra tentar armar o time, tentar ir numa ponta, cruzar. Enfim, ele tenta ser o jogador do ataque do Atlético, porque com o Tubarão e Luiz Fernando ali na frente, o time fica nulo na parte ofensiva. E aí o que a gente viu no primeiro tempo, logo no começo, foi o Atlético saindo de maneira atabalhoada, né, ali, tentando ir pro ataque. Porém, a defesa do Atlético é uma piada de mau gosto. E o que a gente viu no primeiro tempo, galera, foi traumatizante, tá? Assim, eu tava com a impressão de que eu ia sair do estádio hoje com toda a vontade do universo de vir aqui falar com vocês, tudo na base do palavrão. Era o que eu achei. No intervalo, foi o que eu achei. Porque o primeiro gol que o Atlético levou foi uma típica cena de sitcom pastelão, sabe? Parecia que eu tava vendo uns Trapalhões, o Gordo Magro, sabe? Os Três Patetas. Era isso que eu tava vendo ali dentro da área do Atlético, né? A bola veio da esquerda, o goleiro, nosso goleiro não sabe sair na bola dentro da área. É impressionante como o Ronaldo não tem a capacidade de sair na pequena área pra ir na bola. Sempre a bola vem à mercê do defensor, pro zagueiro se virar, pro goleiro ter que ir na base do reflexo, porque o Ronaldo não sai. Ele não sai na bola. E aí foi da mesma forma os dois gols. Primeiro gol, a bola cruzada da esquerda, dentro da área, numa jogada bem armada pela Tombense. A bola cruza a área inteira. O goleiro sai tropeçando no atacante adversário e no zagueiro, o zagueiro perdido no meio de campo, o Heron totalmente fora do ritmo de jogo, totalmente longe, devia estar pensando na casa dele, comendo a janta dele, enfim, devia estar pensando em qualquer outra coisa, porque ele não estava com a cabeça no jogo, não viu a bola, não viu a cor da bola. E aí a bola volta pro meio, o jogador livre de marcação, de frente pro gol, empurra para as redes e faz o primeiro gol. E aí vamos para a saga do VAR, né? Muita gente tem comentado aí, né, questão do que aconteceu referente a FGF ter soltado uma nota em repúdio por conta da reclamação do Goiás. E aí os juízes goianos não estão sendo mais escalados para os jogos. E aí a gente fica naquele cagaço, né, de que a arbitragem vai ser tendenciosa contra os times daqui de Goiás. Mas o primeiro gol foi válido, tá? Apesar de que precisamos de 5 longos minutos do VAR, acho que foi até mais, né? Pra sair o resultado. E se você vê na TV a análise do VAR, como é que o VAR tá traçando as linhas, é ridículo, tá? Senhora CBF, pelo amor de Deus, por que você não põe uma câmera do outro lado lá do estádio? Por que você não põe uma câmera posicionada na linha na linha de fundo, para conseguir traçar essas linhas de impedimento de maneira mais eficaz, porque a forma como as câmeras estão posicionadas no Ascioli são ridículas, não permitem com que os técnicos do VAR consigam traçar uma linha eficiente. A gente que tá assistindo ali o VAR traçar as linhas, cara, a gente fica assim, que linha é essa? Que raio de traçado de linha é essa, como faz o juiz, né, traçando a linha? Que bosta é essa de linha traçada? Isso aí é a vergonha do VAR e da nossa arbitragem de 2023. A arbitragem de 2023 é uma piada. A arbitragem brasileira esse ano tá sendo vergonhosa. E aí você vê o VAR traçando aquela linha ali, não vou dizer que tá errado, não tava errado, o cara fez o gol, não tava impedido, mas a forma como tava sendo traçada, a posição da câmera, das linhas, cara, não faz sentido. Sabe? Você vê que a câmera não tá bem posicionada para ter uma visão concreta do lance, né? E aí, com isso, a câmera até pega lances dentro do jogo, mas para traçar a linha de impedimento levou mais que 5 minutos. Mas o gol foi validado com 11 minutos de jogo, o Atlético já perdia por 1 a 0. Isso tá se tornando uma máxima, tá? No Atlético, que é uma coisa que a gente vê muito. O Atlético desatento, o Atlético espaçado, desorientado, desorganizado. A gente vê muito isso acontecer no Atlético, tá? E aí o jogo veio, o resto do primeiro tempo, né, na real, foi um Atlético totalmente balançado, totalmente sacudido pelo gol, perdido em campo, tá? Tombense dominou o primeiro tempo e chegou ao segundo gol, que aí foi pra mim a apoteose do Heron, né? A bola de cruzada ali, antes da bola ser cruzada, eu comentei com um primo meu que estava assistindo o jogo, inclusive mandar um abraço aí pro comandante Dantas, o Maurílio Dantas, que estava lá assistindo comigo. Eu comentei com ele, falei assim, ó, não é querendo agorar não, mas ó o segundo gol da Tombense. E foi dito e feito. Cruzamento na área, novamente o Ronaldo não vai em direção à bola, ele espera até o último segundo, sendo que a bola era tranquila dele, o Heron se antecipa de maneira até... sabe, irresponsável, porque bastava algum jogador do Atlético falar, ó, tá sozinho,
Porque a bola estava chegando entre vários jogadores do Atlético, incluindo o goleiro. Mas ele enfiou o cabeção no meio da bola ali e empurrou para dentro das redes, fazendo um gol contra, né? Gol contra esse que premia a atuação do Atlético no primeiro tempo. E aí vai para o intervalo sendo vaiado e com méritos, tá? Vocês foram vaiados justamente porque fizeram um primeiro tempo dos piores que eu já vi. Foi até pior do que contra o Sampaio Corrêa, tá? Porque o Sampaio Corrêa, pelo menos, só fez os gols por questão de acaso da bola parada. A Tombense dominou o jogo, né, no primeiro tempo. E aí fomos pro intervalo, assim, esperando que a tragédia só aumentasse. Mas aí a gente começou a ver a mão do técnico. E aí eu falo pra vocês, eu sou um grande crítico do estilo de jogo do Jair Ventura. Não gosto do estilo retranqueiro. Acho que o Atlético não encaixa no estilo retranqueiro, o que ficou bem provado no primeiro tempo e nos outros 2 jogos anteriores, quando o Atlético jogou de posição de retranca, tentando sair na velocidade. O Atlético não tem essa característica. E se fosse para jogar assim, teria que entrar com jogadores velozes, como o Kelvin, o Ayrton, né? O Dodô pelo meio, jogadores assim. E aí, o que o Jair Ventura fez? Ele já fez 2 substituições no intervalo. Tirou o Matheus Salles, que era uma nulidade no meio de campo. E o Haldney era o que mais brigava ali no meio de campo. O Matheus Salles ficou um pouco apagado. E colocou o Dodô, né, no meio. Meio de campo armador, meio de campo de criação. E também tirou o nulo do Luiz Fernando, que simplesmente não fez absolutamente nada no primeiro tempo. E colocou o Ayrton pela direita, né? E aí fez uma mudança ali no time, onde o Rodrigo Soares foi pro meio, ele ficou quase como segundo volante por algum tempo, e o Bruno Tubarão foi pra lateral. Aí eu fiquei, putz, peraí, não faz o menor sentido. A gente tá pegando um lateral, que é de ofício, e botando no meio, e o Bruno Tubarão, que é improvisadaço ali como lateral, tá jogando agora lá do lado do campo. Eu falei, pô, não faz sentido, isso não faz lógica. Aí, quando o jogo começou, deu pra entender o que aconteceu, deu pra entender os motivos dessa substituição. O Jair Ventura queria dar meio de campo, coisa que o Atlético não teve no primeiro tempo. Não teve, era só chuveiro, só chutão do Ronaldo, do Heron, do Luiz Felipe, e era só, tá? Não tinha criação. Então agora, com 2 jogadores podendo voltar pra buscar a bola na defesa e trabalhar o início da jogada, o Atlético passou a controlar as ações no primeiro tempo. E assim, o que você via era o meio de campo muito povoado, até com zagueiros. Teve uma hora que o Heron recuperou a bola no meio de campo e saiu armando o time. Porque a gente tinha Rodrigo Soares, Dodô, qualquer um dos zagueiros que se metia ali. A gente tinha o Shailon fazendo essa busca ali pela bola. Tinha o Ayrton pela ponta, mais espetado, livre para receber um toque. Então, e fora que o Ayrton entrou muito bem no jogo. Ele entrou com apetite, coisa que eu não via há séculos, séculos no Atlético, ele entrar com fome de bola. E aí a gente vê um Atlético dominante, né, diante da Tombense, que fez um espetacular primeiro tempo, mas eu acho que gastou todas as suas baterias ali naqueles 45 minutos, porque depois ela não teve forças para pressionar o Atlético. O que se viu foi um domínio completo do Dragão no segundo tempo. E aí, naturalmente, conforme as jogadas foram sendo criadas, a gente teve o gol, que saiu num cruzamento pela esquerda, né, vindo do Lucas Esteves. Primeira assistência dele, inclusive, né, com a camisa do Atlético. E a cabeçada de ninguém menos que Gustavo Coutinho, que é o jogador que vem salvando a pátria do Atlético. É aquele centroavante que o Atlético precisava. Ele conseguiu se tornar no decorrer das partidas conforme pegou ritmo de jogo. Agora, ele é o centroavante que a gente pode contar numa bola aérea, numa bola espirrada, no chutão do Ronaldo. Ele vem fazendo isso nos jogos e fez hoje. Não só no primeiro tempo, ele era o único jogador que conseguia matar a bola quando o Ronaldo mandava esses balões, né, lá de trás, como no segundo tempo ele conseguiu um toque de cabeça, encobrindo o goleiro e colocando no contrapé, fazendo o primeiro gol, né, que começava a dar um pouco de esperança ao torcedor atleticano. Pra você ter uma ideia, nem teve tanta comemoração assim no primeiro gol, tá? A torcida comemorou, mas ainda tava com o pé atrás, por conta do fato de que o Atlético tem esse costume de fazer o gol e aí começa a se retrancar, né, e tal. Até mesmo quando tá perdendo, isso acontece. Mas o que a gente viu hoje foi um caso diferente. O Atlético fez o gol e aí o Jair arrumou as peças, entrou com o Matheus Peixoto, estreando, né, com a camisa do Atlético, ele que veio do Goiás. Também colocou
colocou de novo o Rodrigo Soares para a lateral, e aí tirou o Tubarão, colocou mais um jogador de frente ali, agora confesso que eu não me lembro, e foi reorganizando o time, né? E colocando o time para fazer pressão ofensiva. Isso é a característica do Atlético. O Atlético não é retranqueiro. O Atlético não tem time para jogar na retranca. O Atlético é um time para jogar ofensivamente, para criar as jogadas, tá? Para propor o jogo. O Atlético não é um time de reação, porque nunca foi a característica do Atlético, tá? E aí, com isso, o time pressionou cada vez mais, principalmente pela direita, com o apoio do Ayrton, né? Pressionando muito bem ali pelo lado direito com seus dribles, até com o apoio do Haldner, que caía muitas vezes ali pela direita para fazer uma tabela, fazer um 2 ali, né? E o time muito bem postado ofensivamente, com o apoio de jogadores que vinham um pouco apagados algum tempo atrás. O Shailon hoje fez uma ótima partida. Ele era a luz no ataque do Atlético, na visão de inteligência de jogada do Atlético, era o Shailon. Ele conseguia encontrar um bom passe. Ele, por mais que às vezes eu reclamasse dele pegar a bola e sair correndo na defesa, né? Correndo na direção do Ronaldo. Mas quando ele tinha oportunidade, ele tentava o toque ofensivo. Tentava tocar em direção ao gol adversário. E aí com isso o Atlético foi ganhando o campo. E aí teve duas jogadas muitíssimo parecidas que garantiram a vitória do Atlético. Que foram os toques de mão dos jogadores da Tombense. Primeiro, no lance do Ayrton, jogada individual pela direita, cruzamento, o jogador da Tombense caindo, toca a bola com as mãos, né? E aí, pênalti, claro, cobrança belíssima, feita pelo Gustavo Coutinho, que empatava o jogo e colocava novamente o Atlético na disputa pela pontuação, né? Porque a gente vinha de um 2-0 de novo. Já tinha acontecido contra o Sampaio Corrêa e novamente agora a gente tinha que correr atrás de novo. E aí, depois de um tempinho a mais ali, né, um pouquinho mais de tempo, tipo uns 15 minutos depois, mais ou menos, novamente uma jogada pela direita do Ayrton, drible, ele tentou fazer um toque infiltrado na direção do gol e a bola novamente tocou na mão do jogador da Tombense. E eu vou confessar pra vocês, nesse lance eu nem vi tocar. Só que aí a gente viu que o juiz estava demorando demais pra definir, né, pra voltar, botar a bola em jogo. Todo mundo reclamando pela demora do VAR, já tinha demorado no lance do segundo gol do Atlético, toque de mão. E aí, o juiz de novo foi ao VAR e de novo ele deu o pênalti, e muito bem marcado, diga-se de passagem, tá? Nesse ponto eu preciso parabenizar a arbitragem, porque deu de fato a penalidade de maneira correta. E aí, mais uma cobrança do Gustavo Coutinho, hat-trick do Gustavo Coutinho na partida. E vamos combinar, ele estava merecendo, dadas as últimas partidas que o Atlético fez e os gols que ele vem fazendo. Vem sendo o diferencial na hora de marcar gols com a camisa do Dragão. Já que o Luiz Fernando tá em baixa, já que o Ayrton dribla muito, mas não consegue fazer os gols, já que o Kelvin também tá um pouco mais em baixa, pelo menos o Gustavo Coutinho está em ótima fase, né, nesse momento. E aí a gente consegue a virada e mais uma vez passa sufoco até o final do jogo. Um amigo aqui do canal, colega nosso que eu tenho aqui, inclusive até do grupo de torcedores do Atlético, me pediu para fazer um vídeo há um tempo atrás sobre essa característica do Atlético, de sempre conseguir os gols nos últimos minutos, de ser o time reativo, né? O time que sempre tem que sair atrás do placar, sempre tem que correr atrás do prejuízo. Vou falar aqui pra você, tá, meu amigo? E também pra você, torcedor, que tem curiosidade. O Atlético está se tornando um time que só joga sob pressão. Essa é a verdade, tá? Parece que quando o time tá na calmaria, tá com o jogo controlado, tanto no começo do jogo, quando ainda tá empatado, quando está com o placar a seu favor, parece que o time amolece, sabe? O time perde o ímpeto de ganhar o jogo, perde o ímpeto de controlar a partida e tentar ampliar o placar. Isso já era uma característica que vinha desde as primeiras rodadas do Brasileirão, mesmo quando o Atlético ainda estava em uma fase relativamente boa, tá? O Atlético faz o gol, sai na frente e recua demais. E entrega demais a bola para o adversário e deixa o adversário começar a gostar do jogo e para de atacar. É isso que o Atlético faz. E é por isso que quando o Atlético tá perdendo, ele sai atrás do prejuízo, aí ele se desespera e tem que jogar. E aí você tem, obrigatoriamente, os jogadores têm que partir para uma postura ofensiva. E isso tá muito errado, cara. Muito, tá? Porque o Atlético precisa colocar na cabeça que a confiança é marcada por um time que consegue manter a sua posse de bola ofensiva e tenta o tempo todo vencer o jogo. Não importa se o placar está a seu favor. Se você está ganhando de um gol, tenta fazer o segundo. Se você está ganhando de 2 gols, tenta fazer o terceiro. Mas aí o que o Atlético faz? Terminando o jogo, mesmo no finalzinho, eu entendo, jogadores cansados e tudo mais, mas o Atlético vai botar a bola lá na lateral, na bandeirinha de escanteio, para tentar fazer o tempo passar.
Com um gol de diferença. Um gol de diferença. Sabe qual é o resultado disso? Você entrega a bola para o adversário. E sabe o que acontece? O adversário tem a chance de fazer o gol. E foi isso que aconteceu. O Tombense foi lá, o time do Tombense foi lá e fez o gol de empate. Que daria o 3-3 mais filha da puta que poderia acontecer na história do Atlético, tá? Por sorte, o VAR entrou em jogo novamente depois de longos 5 minutos, com uma linha do VAR, uma linha de impedimento bizarramente traçada, aquela bagunça porque não tem câmera decente pra poder fazer esse traçado. O gol foi anulado por impedimento. E aí, o alívio que depois disso foi dado nos torcedores, porque logo depois o jogo foi encerrado e o Atlético, depois de sabe-se Deus quantas partidas, o Atlético consegue a vitória novamente e consegue pontuar vencendo e não empatando. Já estava enjoado do Atlético empatense, né? E eu não quero mais ver o Atlético derrotense. Eu quero o Atlético que vence, tá? É esse que eu quero. E esse foi o que a gente viu hoje, enquanto o Atlético precisava correr atrás do prejuízo. Agora, senhor Jair Ventura, senhor Adson Batista, coloca na cabeça desses jogadores que o time, quando tá vencendo, não pode esmorecer, não pode parar de atacar, não pode desistir do jogo e entregar a bola pro adversário, porque vai dar merda se isso acontecer. Quase deu merda hoje. Por uma sorte e também por uma competência ou incompetência do VAR, isso você determina, a Tombense não empatou o jogo, foi dado o impedimento e o Atlético sai com a vitória. Parabéns a Tombense pelo primeiro tempo, parabéns ao Dragão pelo segundo tempo, principalmente até fazer o terceiro gol, tá? Tenho que parabenizar sim algumas peças, principalmente, na minha opinião, o Shailon, o Gustavo Coutinho e o Ayrton. Mas eu também não posso deixar de fora o Rodrigo Soares, que eu acho que também fez uma ótima partida, tá? Mas pelo amor de Deus, alguém coloca a mão na cabeça do Heron e sabe, consola o cara, porque a gente precisa de jogadores que sejam com confiança. E hoje ficou bem claro que o Heron jogando do jeito que tava jogando, não tava com tanta confiança assim não, viu? E eu não sei se eu quero, nos próximos jogos, que ele entre como titular. Eu fico preocupado, porque a gente não pode ter um jogador que não está confiando no seu próprio taco, numa defesa tão vazada como é a nossa, tá? Chegaram defensores aí contratados, né, pelo Adson. Tá bom de começar a rodá-los e colocar o Heron no banco, pra ele poder refletir, né, sobre o futebol que ele jogou, principalmente nessa partida. E, galera, é isso. Se você concorda, ou você gosta desse tipo de vídeo, você gostou aqui da análise, deixe seu curtir, se inscreve no canal e marca o sininho para acompanhar os próximos vídeos, beleza? Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço do torcedor atleticano.